Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 30 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Salmo 104, 105, dos versículos 4 a 15. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Deus busca um relacionamento íntimo com você. Faça o mesmo com Ele. Quando eram um pequeno número, bem poucos estrangeiros no país, migravam de nação em nação, de reino em reino, a ninguém permitiu oprimi-los. Não toquem meus consagrados, meus ungidos. Você é o coração de Deus, que Deus seja o teu coração também. Procure a Deus sem cessar. A vida é tão curta que não convém perder tempo. Busque sempre a face de Deus, isto é, viva olhos nos olhos com Deus, dialogando continuamente com Ele, buscando fazê-lo feliz. Salmos 104, 105. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Lembrai-vos dos milagres que fez, dos seus prodígios e dos julgamentos que proferiu. Raça de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele, o Senhor, é o nosso Deus. Seu reino se estende por toda a terra. Lembra-se para sempre da sua aliança, da palavra dada por 1000 gerações, da aliança que concluiu com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como lei para Jacó, para Israel como aliança eterna, dizendo: Eu vos darei o país de Canaã como vossa parte de herança. Quando era um pequeno número, bem poucos e estrangeiros no país, emigravam de nação em nação, de um reino para o outro, a ninguém permitiu oprimi-los, e castigou reis por causa deles. Não toqueis nos meus ungidos, não façais mal aos meus profetas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Procurei o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. A Bíblia não cansa de reorientar-nos em Deus, reorientar sempre novamente em Deus. Continuamente nos convida a focar-nos em Deus, não tirar os olhos de Jesus. Bem sabe quanto é fácil o esquecimento e a distração, quanto a nossa mente é fraca, e hoje, mais do que nunca, fica distraída, arrastada pelos ventos das redes sociais que têm um poder enfeitiçado. A única salvação é: procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Lembrai-vos dos milagres que fez, dos seus prodígios e das leis que proferiu. Irmãos, o esquecimento leva à morte, como tantas vezes meditamos. Se não ficarmos focados em Deus, que nos espera lá no céu, esta nossa vida terrena não tem sentido. Dizia Padre Afonso Pastore, cujos escritos inspiraram o nosso Canaã e o nosso Ruan. Se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Dizia o psicanalista Jung: o homem vive inteiramente quando e apenas quando ele se relaciona com Deus, com aquele que dirige seus passos e determina seu destino. Homens de todos os tempos, culturas, níveis intelectuais, quando são honestos e retos em seus pensamentos, reconhecem que o homem sem Deus é um meteorito louco, destinado a bater em tudo que está perto dele e a se desintegrar, provocando morte e desastres. O homem não tem condição nenhuma de sobreviver aos perigos da vida se não se colocar sob a proteção de Deus. Não toqueis nos meus ungidos, não façais mal a meus profetas.
Como é triste ver as cenas da famosa Cracolândia, onde milhares de jovens, adultos e até idosos se suicidam ao vivo usando crack. A Prefeitura de São Paulo tem câmaras que filmam a Cracolândia ao vivo em tempo real e transmitem até na sala do prefeito. Mas apesar de tudo, nada conseguem fazer. As inúmeras ações de polícia nada conseguem. As centenas de agentes sociais da prefeitura que andam pela Cracolândia de cima para baixo o dia inteiro não conseguem mudar o triste panorama. Por quê? A prefeitura e o estado de São Paulo, juntamente, criaram 1.200 vagas de clínica de recuperação gratuitas. Contudo, há somente 5 internos. Não conseguiram preencher até hoje os equipamentos. Somente 5 pessoas aceitaram se internar. Não conseguem preencher estes espaços. Precisa se perguntar o porquê. Nosso prédio da Sé, por quanto pobre e humilde, recebe 50 pessoas por dia que batem e empurram para entrar. Então por que, numa estrutura tão simples e humilde como é a Missão Belém no prédio da Sé, tem 50 pessoas por dia e aqui, em tantos meses, em tantos esforços, tem somente 5 internos? Precisa se perguntar por que o povo procura a Missão Belém e não outras coisas. Não é para se engrandecer, não, porque sabemos quanto é fadigoso, quanto pobres e humildes, quantas dificuldades enfrentamos. Mas por que acontece isso? E as pessoas que não conseguem ficar a primeira vez voltam mais vezes. Se elas tivessem uma experiência negativa a primeira vez, então por que voltam? Vocês percebem que inconscientemente estas pessoas procuram a Deus? Está na hora de parar e pensar que utilizando os sistemas rotineiros não alcançamos efeito nenhum, ou bem poucos efeitos. Está na hora de levantar o olhar para o alto, um pouco mais acima do horizonte que estamos acostumados. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Parece que seja essa a frase que guia os irmãos de rua que buscam as nossas casas, mesmo a nível inconsciente. Tempos atrás, um irmão de rua que tinha ficado nas nossas casas foi para o Cratode, órgão criado pelo governo para os usuários da Cracolândia em especial, e um médico que ali estava perguntou: qual é a diferença entre uma das nossas clínicas e a Missão Belém? Nesse momento, o irmão de rua colocou a mão no bolso, puxou o terço e levantou bem alto e disse: Isso é o que faz a diferença. Depois saiu e foi procurar novamente as casas da missão, deixando surpresos os profissionais que estavam atendendo nesse momento. O ser humano pode errar, pode cair muitas vezes, mas dentro do seu coração permanece sempre uma faísca de Deus, pronta a se reacender logo que alguém sopra em cima. Deus faz parte do nosso ser mais íntimo, e ninguém consegue ocupar o seu lugar. 1000 ídolos tentam usurpar o lugar de Deus, mas nunca conseguirão satisfazer o homem com que ele precisa. Frequentemente citamos o artigo de um neurocientista que foi publicado na revista Isto É, junto com a nossa entrevista, no tempo em que inauguramos o prédio da Sé. Assim dizia este artigo: nenhum tratamento humano tem tanto resultado quanto uma experiência transcendental. Nós teríamos uma experiência espiritual. De fato, ele estava falando do prédio da Sé, da Missão Belém. E continuava: pois esta experiência transcendental, espiritual,
altera toda a bioquímica e a bioeletricidade e o biomagnetismo cerebral. É como se passasse um antivírus que deletasse tudo o que o cérebro viveu com as drogas. Olha que coisa interessante, hein? Esta experiência espiritual é capaz de deletar tudo que o cérebro viveu com as drogas. E nós acrescentamos, enquanto permanece esta experiência espiritual, a droga não entra mais. Quando Deus entra, a droga sai. Esta é a experiência transcendental que altera toda a bioquímica, bioeletricidade e biomagnetismo cerebral. Quando Deus entra, a droga sai. Esse é o benefício de quem decide caminhar com Deus. Ele é capaz de nos proporcionar a experiência transcendental de que precisamos. Continuando a citação do psicanalista Jung, encontramos essa forte afirmação. O fato que tenho comprovado numerosas vezes em meu consultório é que a experiência de Deus é a verdadeira terapia. E na medida em que as pessoas passam por essa experiência, elas se afastam da maldição da patologia. Nesta linha se insere também Erich Fromm, que frequentemente citamos. Assim ele diz: descobrimos que a Europa e os países mais civilizados, pacíficos e democráticos mostram, junto ao país mais rico do mundo, os Estados Unidos, mostram os mais graves sintomas de distúrbios mentais. O número dos suicídios, dos homicídios, dos atos de vandalismo, a porcentagem dos alcoólatras e dos drogados não seriam talvez um eficaz comentário ao ditado "não só de pão o homem viverá"? Não mostrariam como a sociedade moderna fracassa na tentativa de satisfazer as mais íntimas exigências do homem? Vamos supor que no mundo ocidental o cinema, a rádio, a televisão, os acontecimentos esportivos, os jornais, hoje falaríamos as redes sociais, fossem suspensos somente por 4 semanas. Fechadas estas vias de evasão, quais seriam as consequências para as pessoas reduzidas a viver somente com suas próprias forças? Sem dúvida, mesmo em um tempo tão curto, registraríamos estafas, esgotamentos nervosos familiares, e ainda mais seriam as pessoas que cairiam em um estado de ansiedade aguda, não muito diferente do quadro clínico da neurose. Irmãos, isso é suficiente para entender a frase do Salmo: procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. É aqui que está a nossa salvação. Feliz de quem entende e pratica e não se afasta de Deus. Refletindo sobre essa frase, entendemos o porquê da proliferação e do aumento inacreditável das drogas, cuja função é anestesiar a alma e o cérebro para não sentir o cruel vazio causado pela falta de Deus, do transcendental. Procurai o Senhor e o seu poder, não cesseis de buscar a sua face. Lembrai-vos dos milagres que fez, dos seus prodígios e dos julgamentos que proferiu. Raça de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu escolhido. Ele, o Senhor, é o nosso Deus. Seu reino se estende por toda a terra. Lembra-se para sempre da sua aliança, da palavra dada por 1000 gerações, da aliança que concluiu com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como lei para Jacó, para Israel como aliança eterna, dizendo: eu vos darei o país de Canaã como vossa parte de herança. Quando era um pequeno número, bem poucos e estrangeiros no país, emigravam de nação em nação, de um reino para o outro, a ninguém permitiu oprimi-los, e castigou reis por causa deles. Não toqueis nos meus ungidos, não façais mal aos meus profetas.
Vamos agora parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em um propósito que nos ajude a colocar em prática a mensagem da palavra que Deus hoje nos doa. Procurai o Senhor e o seu poder. Paz e alegria a todos. Buscai sempre o seu rosto. Paz e alegria a todos. Sabes quem eu sou, conheces meu viver, contigo eu quero ir, não posso te negar, e quando eu me ver